Graça e paz, igreja do Deus vivo. Hoje, domingo 3 de julho, a igreja segue? Graças a Deus, né? Estamos caminhando, chegamos aí a mais um divisor, né, do ano. Já vencemos o primeiro semestre, inaugurando o segundo semestre. Há uma certeza em nosso coração de que o mesmo Deus que nos serviu ao longo desse primeiro semestre é o mesmo Deus que já começou a nos servir no início desse segundo semestre. Então, para nós, é um motivo de grande alegria e expressar a nossa grande alegria de agradecer a nossa gratidão a Deus pelo que Deus tem feito por nós nesses dias. E se você fechar um pouquinho os seus olhos e rapidamente olhar um pouquinho para trás da sua vida, você vai perceber um detalhe interessante. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje, se não fosse o Senhor. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, o Senhor quis. E você está aqui. Está na casa do Senhor. Está junto conosco para louvá-lo e bendizê-lo em todo o tempo da nossa existência. Amém? Que bom que você está aqui conosco, que bom que você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de nós de uma forma assim toda especial. O nosso tema da noite, chegou o dia. Que dia é esse? Que dia é esse que chegou? Ou quem sabe vai chegar? Eu acho que está mais para chegar diante do que nós estamos vivenciando hoje, neste momento. Mas eu creio que para muitos já chegou e vai chegar para nós também. Então, abra a palavra do Senhor em Lucas 16, 22. Nós estaremos dentro do contexto da parábola do Senhor Jesus, que narra a situação de um rico que nós não conhecemos, não sabemos o seu nome, mas narra também a situação de um pobre, miserável, que vivia em uma situação terrível, de extrema dificuldade e pobreza, mas acredite, ele tem um nome. Ele tem um nome. E é interessante essa questão de nome, né? Quando nós somos registrados e recebemos um nome, significa que nós passamos a existir. Passamos a existir. A sociedade nos conhece, sabe quem nós somos. Mas se nós não registrarmos o nosso nome ali em cartório, nós somos pessoas fantasma na sociedade. A sociedade não nos reconhece. E com certeza a vida será extremamente difícil para quem não tem um nome num registro em um cartório. Curiosamente, se eu posso usar essa palavra, a palavra de Deus não se preocupa em nos apresentar os nomes daqueles que não estão escritos no livro da vida. Eu desafio a igreja a me apresentar um nome desse, que a Bíblia registra: fulano não está escrito no livro da vida. A Bíblia não nos apresenta. Mas a palavra de Deus, continuamente, diariamente, se você ler, ela tem uma preocupação de dizer os nomes e falar quem são aqueles que estão escritos no livro da vida. E tem nome, e um nome conhecido por Deus. Grosseiramente falando, se os irmãos nos permitem dizer isso, é como se fosse mais ou menos assim: no dia do Senhor, quando o livro da vida for aberto, todos os nomes ali mencionados, um por um, que o Senhor fez existir nessa terra e viver nessa terra, e viver segundo a graça e a misericórdia de Deus, na obediência dos mandamentos do Senhor e adorando esse Deus vivo em todo o tempo da sua existência, terão o seu nome lido pontualmente e sempre seguido de uma frase: vinde, bendito do meu Pai, entrai por essas portas. O céu está preparado para você. Entra. Essa será a dinâmica daquele dia. O livro será aberto.
Mas se você me permite ser assim um pouco meio extrovertido e talvez ignorante demais, quando fechar o livro da vida e todos os nomes que foram mencionados já estiverem no céu e a porta for fechada, acredito que o Senhor Jesus vai falar assim: cambada, o restante, o inferno é ali, vai todo mundo para lá. Não vai falar nem nome, não vai nem dizer nada. São condenados, não foram registrados. Não, Deus não tem conhecimento deles, não existe para Deus, porque viveram nesta vida ignorando a palavra de Deus, ignorando a Deus, ignorando o povo de Deus, ignorando as coisas que o Senhor tem colocado diante de nós. Então, no grande dia do Senhor, sequer o seu nome serão mencionados, mas serão todos eles conduzidos a uma condenação eterna. Porque a palavra de Deus diz que há um livro escrito e já fechado, que é o livro da vida. Não fala de um livro da morte. Não menciona o livro do inferno. Porque, naturalmente, quem não está no livro da vida, já está no inferno. Não precisa ser mencionado. Nós vamos ver isso de uma forma muito interessante nesse texto que nós vamos ver hoje. E eu quero primeiro destacar o texto que nós colocamos, que gerou o tema, chegou o dia, que é o versículo 22, que nos fala assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Chegou o dia do rico, chegou o dia de Lázaro. Interessante que quem narra essa parábola é o próprio Senhor Jesus, escrito aí por Lucas. E ele fala duas particularidades extremamente relevantes e importantes para mim e para você, para que possamos perceber que a nossa vida, ela de fato, ela é algo verdadeiro, não é uma falácia, não é uma mentira. A vida existe, não é contestada por nenhum cientista, por nenhuma filosofia. Ela existe, ela é uma verdade. Logo você existe, você está aqui. Nós estamos vivendo. A segunda grande verdade que não existe contestação, e nem a Bíblia contesta, é a morte. A morte é uma verdade presente em muitos momentos. E a morte também será presente, uma verdade, em nossas vidas, em algum momento da nossa existência. A ciência também não contesta isso. A filosofia também não. Talvez algumas filosofias, como Platão e tantos outros, que agora o Espiritismo abraça, tentam dar uma outra conotação à questão pós-morte. Mas eles retratam a morte. Mesmo que você venha se reencarnar tantas e tantas vezes, mas a morte vai existir tantas e tantas vezes, para que haja a reencarnação. Isso na doutrina pagã. Há também aqueles que creem que nada acontece após a morte. Morreu, acabou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que existe apenas um com autoridade de falar após morte, que é Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou, esse tem autoridade para falar da morte e pós-morte, porque ele vivenciou este momento como filho de Deus. Agora, qual é o pobre mortal que pode falar algo após a morte? Quem morreu e voltou para falar alguma coisa? Para dizer alguma coisa? Quem morreu e passou contigo 40 dias nessa terra, comendo, bebendo, aconselhando, confraternizando, pregando, restaurando o ministério, como foi o ministério de Pedro? Quem já morreu e retornou e deu prova cabal da sua existência? Existe apenas um nome: Jesus.
Esse tem autoridade para falar da morte, em todos os seus aspectos, até mesmo pós-morte daquilo que vai acontecer. E se você consegue hoje receber um conselho, atente pelo que o Senhor Jesus fala da morte. Porque algumas pessoas resolveram pregar um Jesus tão paz e amor nos últimos tempos, nas últimas gerações, que chegam a dizer que Jesus não fala do inferno. Total ignorância de não conhecer a palavra de Deus. E se você observar a palavra de Deus, Jesus pregou intensamente sobre o inferno, sobre a consequência do pecado, mas também pregou intensamente sobre o céu. Então nós precisamos atentar para algumas coisas nesta noite, porque o dia, ou chegou o dia, ou esse dia pode chegar. E o que eu trago aqui como dois aspectos no versículo 22, que a morte, segundo a ilustração do Senhor Jesus, ela acontece de imediato. Aconteceu morrer o mendigo e aconteceu também morrer o rico. E duas coisas que eu quero considerar primeiro. Primeiro ele fala que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Interessante que morrendo os dois, na parábola do Senhor Jesus, a primeira observação que ele destaca é o que acontece com o pobre Lázaro, que tem o seu nome, o sentido, o significado do seu nome, Deus ajuda. O texto diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Como Jesus, essa palavra está no contexto que Jesus está pregando ali por uma comunidade judaica, principalmente os fariseus, então ele leva o nome de Abraão, Deus, que é aquele que inicia o povo do Senhor. E é assim que eles gostavam de referir a Deus, Abraão. Então Deus também, Jesus fala sobre isso dessa forma, para que eles pudessem perceber que o céu ali com Deus, com Abraão, estava acontecendo. E o Senhor diz que os anjos já o levou para o seio de Abraão. Mas, meus irmãos, olha que coisa interessante, ele era um mendigo. Nós vamos ver um texto daqui a pouquinho que ele vivia à porta de um rico, de uma mansão, doente, com a pele cheia de pus, que aonde a sua dor era amenizada, quando um cão, um cachorro chegava e lambia as suas feridas, e quem sabe ali fazia a higiene do local purulento. Era este homem em situação de rua, à porta de um grande palácio, que morre. É este homem que o Senhor Jesus diz que os anjos levam para o céu, para o seio de Abraão. Mas nós sabemos que se um santo, um homem do Senhor, morrer hoje em situação de rua, e isso pode estar acontecendo neste momento, o seu corpo é abandonado à porta da onde morreu. Alguém vai perceber que ele morreu. Alguém vai chamar as autoridades. Vai ser feito ali toda uma ocorrência de local de encontro de um corpo. Dali vai ser levado para o IML. Vai ficar ali no departamento um certo tempo, até que alguém o identifique. Se não o identificar, será enterrado como indigente, muitas vezes sem nome, apenas com as suas digitais e agora pela modernidade, com alguns órgãos, algumas situações para identificação de DNA no futuro. E será sepultado o seu corpo. Mas o que nos alegra nessa palavra do Senhor Jesus? Que mesmo que o seu corpo estivesse ali largado numa sarjeta, lançado numa cova, mesmo que o seu corpo já estivesse ao extremo, sendo comido por uma besta fera, ele já estava no gozo de Abraão, nos braços de Abraão, nos braços de Deus, vivenciando já uma eternidade extremamente diferente daquilo que ele vivenciou até o dia da sua morte chegar. Interessante isso. Jesus não menciona o corpo, porque o corpo não interessa nesse momento.
Porque o corpo, aonde ele estiver, segundo as Escrituras, se estiver na terra, em algum lugar, a terra terá que devolver no dia da ressurreição. Se estiver nas águas, as águas também deverão devolver no dia da ressurreição. Mas aquilo que é de Deus, já está nas mãos de Deus, gozando a eternidade. Isso é um ponto interessante. Qual o segundo ponto interessante que eu destaco nessa situação? Que o Senhor Jesus diz assim: morreu também o rico, foi sepultado. Simples assim. Foi sepultado. Qual é a sua maior preocupação quando um ente querido morre? Além, claro, da dor, da saudade, do lamento, de todas essas coisas que certamente é importante, muitas vezes é muito agudo no nosso coração. Qual é a sua primeira preocupação? Pelo menos como pastor, alguns irmãos que passam por essa situação nos procuram dizendo assim: pastor, aonde eu vou sepultar o meu irmão? Aonde eu vou sepultar o meu parente? Porque às vezes nem os órgãos públicos têm espaço e vaga para sepultar. É a maior preocupação. Eu quero dar um enterro decente. Não é assim que nós falamos? Eu quero que todos tenham um momento de despedida. Tá? E se nós tivermos condições ainda melhores financeiras, queremos dar todas as honras. No nosso caso aqui, como crentes e cristãos, queremos fazer um culto de gratidão, onde um coral canta, alguém prega, alguém testemunha, alguém exalta aquele momento, aonde estamos diante de um corpo sem vida, diante de nós. Eu acredito que quando nós olhamos o primeiro versículo 19, quando Jesus começa a narrar essa parábola, ele diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Eu acredito que este homem rico teve um cortejo de realeza naqueles dias. Que se em vida ele podia vestir dos melhores trajes, finíssimos, os mais caros de sua época, e podia viver esplendidamente. Eu acredito que ele era cercado todos os dias de muitos amigos, de muitas autoridades, de muitas pessoas que gostariam de estar do seu lado e aparecer sempre na sua casa, aparecer sempre ali no seu castelo, se for o caso, na sua mansão. E acredito que quando ele morreu, e o próprio Senhor Jesus diz, e foi sepultado, considerando ser uma parábola, eu acredito que poderíamos pensar assim: em caso de verdade irrestrita, nós vamos ver que foi um baita funeral. Que creio que muitos gostariam de estar presente e assim observar. Haja visto quando algumas autoridades que se destacam em nosso meio, há uma comoção generalizada na sociedade. Para mim, particularmente, até hoje, o que causou uma comoção e até lágrimas nos meus olhos foi o Ayrton Senna. De lá para cá, eu não consegui chorar por nenhuma outra autoridade que morresse. Ou pessoas envolvidas do esporte. Pode ser que alguém ainda aconteça e consiga tirar uma lágrima dos meus olhos. Mas foi o Ayrton Senna. Não sei por quê. E ali eu vi como que o seu velório foi extremamente assim disputado. Ele foi sepultado com todas as honras, e deveria ser feito mesmo daquele jeito. E assim tantas outras pessoas. Pessoas que nunca estiveram perto dele. O mais próximo dele assistia por uma telinha de televisão, quando ele estava lá correndo, fazendo as suas corridas de domingo, e que concorria com a escola dominical terrivelmente. Ele tinha esse pecado nele. Muitos deixavam de vir na escola dominical para ver o Ayrton Senna correr no domingo de manhã. Não sei quem lembra disso, acho que só eu, né? Dá meu tempo só. Era uma briga. Interessante isso. E pessoas que nunca estiveram perto dele.
Mas sentira-se um desejo quando passou o cortejo, estar em cima de um viaduto, em cima de árvore, no meio de tudo, querendo ali, de alguma forma, participar daquele evento. Era um grande evento, de um grande homem na face da terra, um grande herói brasileiro, que não tira-se o mérito dele, uma pessoa excelente, de conduta excelente, mas que todos os anônimos da sociedade gostariam de estar ali para fazer ali uma homenagem. Eu creio que este homem rico também viveu desta forma, e ele tinha todas as condições para que o seu sepultamento fosse desta grande natureza, ao contrário de Lázaro, que se fosse uma verdade contada por Jesus, e não uma ilustração, uma história, mas que o contexto, a natureza é verdadeira, acredito que ele foi abandonado e lançado o seu corpo em uma cova qualquer, esquecido, até que as bestas feras o devorassem, porque era um mendigo que vivia à porta. O versículo 20 apresenta algo interessante. Havia também certo mendigo, e aí Jesus começa a falar dessa parábola, chamado Lázaro, que eu já falei que o nome significa Deus ajuda, coberto de chagas, feridas. A porta daquele homem rico que se vestia de púrpura, um contraste tremendo do físico de cada um deles. Uma vivia uma lepra sem precedente, uma vivia uma doença de pele, creio eu, sem precedente. Jesus estava relatando assim o extremo de alguém que vivia sem condições mínimas na sociedade, extremamente necessitado de todas as coisas, e até mesmo de um tratamento médico, e que isso ele não teve direito na sua época. Ninguém se importava sequer com as suas feridas. E o grande desejo desse homem, conhecido como Lázaro, na porta de um grande palácio, ele desejava, ele tinha um sonho. Sabe qual era o sonho dele? Olha o versículo 21. Alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele tinha um sonho, irmãos. Ele tinha um desejo. Ele tinha uma vontade. Você tem os seus sonhos? Você tem os seus desejos? Você tem as suas vontades? Entre seus sonhos, desejos e vontade, será que você já desejou comer as migalhas que caem da mesa de alguém que você conhece? Será que você já amanheceu um dia e falou assim, poxa vida, se o irmão tal, depois que acabou o almoço dele, que ele viu que ninguém mais iria comer o que ele comeu, poxa, se ele fizesse uma marmitex ali, e antes de jogar no lixo, lembrasse de mim, meu Deus, seria o dia mais feliz da minha vida. Comer as migalhas da casa daquele irmão. O que acontecia na casa do rico era exatamente isso. Alguém à sua porta desejando as migalhas, e as migalhas iam para o lixo, mas não ia para o lixo de um ser humano conhecido como Lázaro, que era o seu sonho, comer as migalhas. Quantas vezes nós vivemos como esse rico cheio de púrpura, cheio de se vestindo de linho puro, né, de púrpura, linho finíssimo, comendo muitas coisas boas. E quantas vezes as pessoas mendigando na rua, olha para a nossa casa e fala assim, eu queria comer a migalha que está dentro daquela casa. Não tem problema nem se já caiu no chão, podia até varrer e botar em um guardanapo qualquer, ou quem sabe naquela embalagem de manteiga, que a gente guarda para dar alimentos aos pedintes de rua. Quem mora em condomínio não sabe o que é isso. Mas quem mora em rua sabe o que eu estou falando. De quantas pessoas batem a nossa porta pedindo comida por dia. Eles desejam comer as nossas migalhas. Assim como Lázaro desejava comer as migalhas que vinham da mesa do rico. Mas nem isso
era lhe dado. Ele jazia ali àquela porta. E ao invés de ser coberto com uma roupa decente, um agasalho, uma roupa, Jesus destaca que ele era coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. Versículo 21 diz que ele desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, mas o que ele recebia de consolo era a presença dos cães que vinham lamber-lhes as úlceras e aliviar, quem sabe, a sua dor. Fazendo e meditando nesse texto, irmãos, eu passei a pensar em umas coisas que nós, como cristãos, não podemos fechar os olhos. São para as pessoas que estão vivendo hoje em situações miseráveis na rua. São os Lázaros do tempo presente. E há um tempo atrás, tinha um hábito de sempre, todas as moedas que eu recebia, eu deixava ali no console do carro. Porque eu sei que sempre num sinal, alguém ia pedir alguma coisa, eu aproveitava e dava. E eu confesso que às vezes a gente rodava onde tinha que ir, voltava, e sobravam as moedinhas ali. Então eu ia deixando. Comprava outra coisa e ia botando o troco ali. Hoje, eu não consigo mais ter troco para dar esmola nos sinais. Porque no terceiro sinal já acabou minha moeda de esmola. Quando eu passo no quarto, quinto sinal, aí vem aquela dor no coração. E Senhor, e esse aí? E esse aí, Senhor Deus, que está desejando comer as migalhas das minhas moedas. Quem vai dar uma moeda para esse cara? E eu dentro do meu carro, no ar-condicionado, eu no meu carro com a minha pinícula preta, eu no meu carro bem vestido, bem trajado, respirando, mas um Lázaro à porta do meu carro e batendo e falando assim, tem uma migalha. Eu desejo comer esta migalha. E nós, muitas vezes, politicamente correto. Não vou dar R$1 não, porque ele vai comprar uma pedra de crack. Não vou dar R$1 não, porque eu estou contribuindo com o tráfico de drogas. Nós já entramos, já nos posicionamos como juiz, já nos posicionamos como promotor, já sentenciamos, já condenamos e já lançamos à sua prisão de fome maldita. Porque eu acho que R$1 eu vou alimentar a droga e não o estômago de uma pessoa. Eu creio, irmãos, com todo respeito, e não quero abrir briga nem discussão com a igreja a respeito disso, mas eu falo isso para que a gente possa rever alguns comportamentos nossos durante a nossa caminhada nas ruas. Até a respeito do nosso comportamento, a respeito da pessoa carente que está vivendo ao nosso lado. E que muitas vezes não nos pede muito, mas nós achamos que o pouco que ele pede pode trazer algum dano a mim. Então eu aceito vários conceitos que estão sendo colocados para não ajudar. Para não ajudar. E eu creio muito, mas muito, e já passei por muito isso, de que muitas vezes, antes de dar a moeda, eu gosto de ficar bem perto da pessoa e dizer assim, com a moeda na mão, segurando, que ele sabe que vai receber. É como aquela pessoa sedenta que precisa de um copo d'água e não vai se afastar que se você tem água. Fala assim, olha, vou dizer uma coisa para você. Eu não me importo o que você vai fazer com essa moeda. Não me importo. O que eu me importo é uma coisa. É que o que você for fazer com essa moeda vai acabar, vai encerrar. Não vai dar para amanhã. Mas se você, com esta moeda e com a graça de Deus,
Se você hoje procurar o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, esta moeda vai mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Não vai apenas matar a sua sede, a sua fome, quem sabe até satisfazer o seu vício, mas vai mudar a sua história, porque esta moeda não é nada diante daquele que é tudo para você, que é Jesus. Jesus pode mudar a sua história. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. E sigo. É Ele Deus. É Ele Deus. Não serei condenado por Deus por ajudar alguém que necessita. Nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. E quando nós continuamos lendo o texto, e a partir do versículo 22, como nós falamos que os dois morreram, chegaram o dia para eles, o versículo 23 começa agora a tirar, Jesus começa a tirar aquele estágio da vida que está acontecendo. Tanto Lázaro quanto o rico estão vivos, estão vivendo nesta terra, como nós estamos vivenciando nesta terra. E a partir agora do verso 22, ele começa a falar de uma outra situação, de uma outra realidade, de uma outra verdade, que é agora a vida após a morte. Então, primeiro o Senhor Jesus retrata a conduta de duas pessoas nesta vida. Uma vida real, verdadeira, como a minha e como a sua vida que está aqui presente. Mas agora ele também começa a retratar a vida desses dois personagens, que também serão semelhantes à mesma vida que nós vamos ter após a nossa morte. Quero crer, em nome do Senhor Jesus, que seja igualzinho, semelhante à de Lázaro. Não diferente disso. Por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor. E eu creio nisso. O versículo 23 nos revela algo tremendo. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ou seja, quando ele termina dizendo assim, morreu também o rico e foi sepultado, e Jesus já emenda, no inferno. No inferno. Ato contínuo. Então, querido irmão, querida irmã, primeiro, o céu existe. Segundo, o inferno também. Terceira verdade, no ato da morte, ou você está no seio de Abraão, no céu, gozando a eternidade com Deus, ou você já está experimentando o inferno. Porque o que Jesus diz aqui aos fariseus, aqueles ricos daquele tempo, que ignoravam a palavra do Senhor, ele diz assim, morreu, o rico foi sepultado, agora ele está no inferno. E começa a retratar a experiência desse rico sem nome no inferno, estando em tormento. Aquele que vivia de linho, aquele que tinha do bom e do melhor, aquele que vivia uma vida tranquila e prazerosa, cercada de amigos, cheio de influência, que creio eu, que teve um grande funeral, agora ele estava vivendo no inferno, estando em tormento, mas conseguia enxergar, estava num estado de consciência. Estado de consciência, o que é isso? O que você perguntasse a ele, ele te responderia. Em detalhes, não seja enganado em acreditar que o inferno é um estado de inconsciência. Não é. De consciência. Você vai lembrar de tudo que você fez nesta vida. Em detalhes. Talvez hoje você não consiga lembrar o que você fez há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás. Mas aqueles que entrarão para o inferno, lembrarão em detalhes toda a sua conduta, toda a sua prática, tudo aquilo que o fez levar para aquele lugar, o inferno, e agora viver em tormento. E a palavra de Deus diz, através do Senhor Jesus, e ele naquele momento em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, lugar de prazer, de paz e tranquilidade. Se você me permite também, eu acredito que o inferno, para quem adquiriu o inferno, para quem pretende ir para o inferno, você não se preocupe,
não se preocupe para que lado vai dar a janela do inferno. Ela já está arquitetada por Deus, aberta 24 horas no inferno, direta para o céu. Visão para o céu. Tem um empreendimento agora aqui, Parque das Gaivotas, eu acho, por ali. Não sei nem falar o nome daquele troço lá. Taj Mahal. É isso? Taj Mahal, é isso? É por aí? Hã? É isso aí. Não sei nem falar o nome. Aí fala que é de frente para o mar absoluto, uma terapia, uma calma. Tudo vai ser de frente para o mar. Quem adquirir ali, irmãos, fique tranquilo, a visão do mar é certa, segundo quem planejou. Todos vão ter aquela terapia matinal, né, Rui? De ver o mar. É a propaganda, uma das propagandas que fala do local. Assim também é o inferno. As janelas, ou as janelas do inferno, estarão abertas para o céu. Olhando a terapia dos salvos no seio de Abraão. Olhando tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que viveram um estresse sem precedente nessa vida, que muitas vezes posso dizer ao limite de que agonizaram nesta vida, mas não perderam a fé e a esperança em Cristo Jesus, mas que agora estão, sim, no espaço celestial. E eles não sabem, mas como no inferno, a mente das pessoas estão ativa e lembrando, e eles estão conseguindo enxergar a distância, eles conseguem contemplar o prazer dos salvos, em detrimento ao lamento, aos tormentos que eles estão vivendo no inferno. Meus irmãos, quem está narrando isso não sou eu, é Jesus. Esse que muitas pessoas estão colocando no coração de nós, que Ele é tão bonzinho, que Ele é tão bonzinho, que Ele é tão amor, que Ele é tão amor, que Ele é tão gracioso, mas Ele é tão gracioso que no final vai dar tudo certo. Se tem uma coisa que eu creio, é que Jesus não nega a si mesmo, Jesus não nega ao Pai, e Jesus não nega a sua palavra. O que está aqui narrado pelo Senhor Jesus é uma verdade que muitos já estão contemplando e sofrendo e vivenciando no inferno desde a criação, aguardando o dia da ressurreição para consumar todos os fatos, mas o sofrimento já está sendo presente em sua eternidade. E é interessante isso. E quando Paulo fala em Filipenses 4,3, diz: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho. Ele vai citar: e como Clemente, e como os outros meus cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Paulo está pedindo ajuda para aqueles colaboradores de Deus aqui, como Clemente e tantos outros. Ajudem eles, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Paulo ousou em mencionar nomes que caminharam com ele e que ele tinha certeza absoluta que estarão junto com ele e com toda a nação dos santos e salvos em Cristo Jesus no céu. Esse livro existe e esse livro, cada um de nós, os santos, os salvos, tem o seu nome registrado lá. Clemente é um. E ele fala dos outros, não menciona, cujos nomes estão no livro da vida. Assim como Lázaro. Assim como Lázaro. Mas olha o que me chama mais atenção ainda. Jesus traz uma novidade nessa parábola. Versículo 24. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Aquele que viveu nesta vida sem misericórdia, agora clama ao Senhor da misericórdia, Deus, que tenha misericórdia. Estado de consciência absoluta no inferno. Mas aí tem a prepotência dos condenados. É de saltar os olhos, como algumas pessoas dizem. Como é que eu vou dizer assim? A audácia
desse rico condenado no inferno. Ele não perde a prepotência dele no inferno. Do jeito que ele é na terra, ele é no inferno, gente. Olha que radiografia, olha que retrato perfeito que Jesus dá. Olha o que ele diz: manda Lázaro. Então ele começa a olhar Lázaro como um serviçal, um pobre coitado. Isso também nos mostra na palavra do Senhor Jesus que ele conhecia Lázaro aqui na terra e sabia o seu nome. Mas como ele era rico e agora no inferno, e vendo Lázaro no céu, ele achou o seguinte: eu posso dar uma ordem a Lázaro que está no céu. Um condenado ao inferno, achando que pode interferir no céu. Jesus narra isso. Esse estado de consciência dos condenados os acompanharão por toda a eternidade, mas agora sem resultado. Não lhe trarão nenhum benefício. As autoridades que estiveram aqui na terra, no inferno, não têm valor nenhum. Olha o que ele diz: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Estado de consciência, estado de vida. Não pense que no inferno, depois do meio-dia do almoço, você vai tirar uma soneca numa rede. Lamento te dizer, no inferno é tormento 24 horas. A Bíblia diz que há um fogo que não apaga, nem os vermes morrem. Não é lugar de fazer uma seresta, nem uma festa rave. Não é lugar de fazer um pagode. Não é lugar de formar uma academia para cuidar do corpo. O inferno é um inferno mesmo, literal. Lugar de extremo sofrimento. E há um detalhe interessante para vocês perceberem o tamanho da agonia, do tormento que ele está vivenciando lá. Quem era Lázaro enquanto na vida? Quem era Lázaro que ficava à sua porta do seu palácio, da sua mansão? Era um homem de rua, em situação de rua, doente, aonde os cães lambiam a sua ferida. E ele fala: manda Lázaro pegar o seu dedo, molhar numa água e colocar na minha boca. Você teria coragem de lamber o dedo de Lázaro? Mas o inferno é um lugar de extremo tormento, a ponto das pessoas perceberem que aquilo que é tão danoso nesta vida pode ser útil para tentar, de alguma forma, amenizar o seu sofrimento no inferno. Então podia ser um dedo lambuzado de pus, com uma úlcera aberta, mas se estivesse com uma gota de água, serviria para dar um pequeno alívio ao seu tormento no inferno. Versículo 24 diz isso. Pai Abraão vai dizer algo interessante. Após esse pedido de misericórdia que não foi atendido, o próprio Jesus, em Mateus 13, 41, 42, vai trazer um retrato do inferno mais uma vez e diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que fez cair no pecado, e todos os que praticam o mal. O Filho do Homem vai fazer isso. E sabe para onde vai? Todos que estão na prática do pecado e todos que praticam o mal. E essa palavra mal aqui significa aqueles que seguem o maligno e seguem a prática do diabo. Mal aqui significa maligno. Então todos que estão na prática do maligno, sabe para onde vai? Jesus diz: eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente, todos os dias, 24 horas. Se nós pudermos fazer uma contagem cronológica no inferno, posso usar a contagem cronológica da terra, 24 horas, para os irmãos terem ideia. Choro e ranger de dente.
Por isso que eu falo que o inferno também não será um lugar de paz e amor e tranquilidade, de suavidade. Há ao Espírito Rei, o Sol. Vou contemplar. Ai, que paz. Meus irmãos, o inferno, segundo Jesus, é um lugar que tem uma fornalha ardente. É um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Só isso que será permitido você sentir no teu corpo, na sua alma, por toda a eternidade. Quando nós vivemos nesta vida, negligenciando a palavra de Deus, e vivendo como se nós jamais iremos morrer, como se a verdade da morte não seja uma verdade para a nossa existência, como se isso não vai fazer parte da minha vida, do meu futuro. Mas esse dia vai chegar para todos nós, de alguma forma, de algum jeito. Há uns 15 dias atrás, eu ainda estava com os efeitos da Covid e recebi uma notícia muito triste da perda de um amigo, de um colega de longa data, lá da minha juventude. Ele, 1 ano mais velho do que eu, uma saúde perfeita, nem Covid pegou, em momento nenhum, muito extrovertido, brincalhão, saúde perfeita, corpo malhado, sarado, mas numa caminhada dessa aí pelas estradas, com a sua moto, bateu e veio a falecer. E segundo a família e o filho, falou assim para mim: poxa, Arildo, eu não pude nem abrir o caixão para ver meu pai. Porque ficou tão traumático a situação daquele corpo, que a funerária falou assim: não se permite abrir, não tem o que ver aí dentro. E aquilo me chocou tanto, me machucou tanto. Como nós tivemos uma juventude, imagine um rapaz bonito, vaidoso. Imagine um rapaz que andava nos trinques, assim, cabelo, toda hora olhando, e assim foi a sua conduta até a morte. Uma vaidade sem precedente. Saúde, sinônimo de saúde. E o corpo teve apenas 3, 4 pessoas presentes, só para sepultar, que não podia ser aberto. Só os filhos e a esposa, e meus amigos. O dia chega, irmãos. O dia chega, se já não chegou. Se já não chegou. E se estamos aqui hoje, porque Deus falou assim: olha, eu vou ser mais um pouquinho misericordioso, para que alguma coisa seja acertada, para que cada um de nós não venhamos a viver esse tormento no inferno. O versículo 25 nos leva dizendo assim: diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e a tua vida. Essa é a resposta do pedido do rico. Recebeste os bens da tua vida, e Lázaro igualmente, ou seja, o rico recebeu todos os bens, o prazer. O Lázaro recebeu toda aquela vida complicada, as doenças, tormento, rejeito, a fome, apenas os cachorros como amigo do seu lado. Todos os males de Jesus. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu, porém, em tormento, coisa que não muda. Versículo 26, Jesus continua dizendo: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não pode, nem os de lá passar para nós. Ou seja, não pense que na eternidade haverá troca de figurinha entre o inferno e o céu, e o céu e o inferno.
Jesus está dizendo que há um grande abismo que ninguém poderá passar. Por mais misericordioso que fosse Lázaro, ele jamais poderia chegar no inferno para molhar a boca daquele rico. E eu tenho certeza que se isso fosse possível, ele faria. Porque crente que é crente, ele perdoa, ele ama, ele quer fazer diferença, ele quer ser luz, ele quer ser sal da terra em todo lugar, até no inferno ele quer fazer isso. Por que você acha que tem crente dentro de uma cadeia pregando Jesus? Você quer um inferno mais literal do que uma cadeia pública? Nos dias de hoje? Porque eles estão ali obedecendo à voz de Deus. Então se Abraão fala assim, Lázaro, vai ao inferno e molha lá a boca do rico, ele iria. Porque aqueles que são comissionados sempre. Só que Deus falou, ninguém vai. Acabou o tempo da oportunidade. Acabou o tempo da oportunidade, e o próprio Senhor Jesus vai narrando isso com muita propriedade, vai deixando para nós uma observação interessante a partir do verso 27. Então replicou, Pai, eu te imploro, o rico novamente falando, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Olha o estado de consciência desse rico, porque tenho 5 irmãos, ele dá o número de irmãos que tem, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ou seja, então você não pode vir aqui no inferno matar a minha sede, então manda ele lá para a terra, para a minha família. Eu ainda tenho 5 parentes, 5 irmãos, que eu não quero por nada que ele venha para este lugar. Então vai lá, prega a palavra para eles. Prega a palavra para eles. Se ele não pode vir para o inferno, devolve ele à terra, ressuscita Lázaro de novo. E manda ele pregar a minha família. Olha o desespero desse rico no inferno. Te imploro, mande, vai para minha casa, para o meu parente. Isso nos traz uma verdade, irmãos. Se já te enganaram, hoje você não será enganado. Você que está aqui hoje, você não consegue pagar a pena daqueles que foram condenados por Jesus. Quem morreu está no céu ou no inferno, e de lá e lá ficarão toda a eternidade. Se alguém diz que você pode ainda nesta vida pagar alguma coisa para que o pecado de alguém que já morreu fosse perdoado, mentiram para você à luz das Escrituras. Nesta parábola, Jesus nega isso ao rico. Você já está condenado e ninguém vai sair do céu. Nós vamos ver isso agora, para pregar a palavra aos que estão na terra. Ninguém sai. Chegou aqui, é para a eternidade. Olha a resposta de Jesus a esta aflição do rico no inferno. Quando ele fala que tem 5 irmãos, quando ele pede para que alguém dê testemunho, para que Lázaro vá dar testemunho, para que eles não vá para o inferno. Versículo 29, Jesus fala uma verdade que nós precisamos compreender. Aí voltamos para a realidade da vida. Primeiro começamos com a realidade da vida, o rico e Lázaro. Depois a realidade pós-morte, rico e Lázaro. E agora voltamos novamente para a realidade da vida, a nossa vida, o que está acontecendo agora. Olha o que Jesus disse. Respondeu Abraão, ele tem Moisés e os profetas. Ouçam, Igreja do Deus vivo, ainda os profetas estão falando do céu. Ainda a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus precisa ser a nossa regra de fé e prática nesta vida. E os homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado para pregar a palavra, têm autoridade em nome do Senhor Jesus, têm autoridade no Espírito Santo de Deus para pregar as verdades. E com a ação exclusiva do Espírito Santo, as pessoas se arrependerem dos seus pecados nesta vida, e assim caminharem aos céus, semelhante a Lázaro e semelhante a tantos outros que a Bíblia narra, e a tantos outros anônimos da fé, que estão lá, já gozando a eternidade com Deus. É nesta vida que a palavra de Deus tem o seu efeito maior e melhor, a ponto de fazer com que você rejeite o seu estado de homem e mulher pecaminosa, pecadores que somos, e agora aceitamos o Senhor Jesus como Senhor
Senhor e o único Salvador das nossas vidas, e abandonamos todo e qualquer tipo de pecado, e vamos viver agora a verdade, para que o céu seja essa realidade, no primeiro momento que fecharmos os olhos para este mundo. Alguém, de uma forma extremamente sábia, disse, em algum momento da história, não sei quem, que o dia mais feliz de um cristão é o dia da sua morte, porque é o dia que ele verá o seu Deus e vai iniciar o gozo da eternidade junto com o Pai. O pecado tem mudado essa história para nós, a ponto de que muito cristão não consegue enxergar o lado bom da morte, se posso dizer isso. É o último inimigo a ser vencido, é a última batalha que temos que fazer, realizar. Mas é ela que vai abrir a porta do céu para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, para aqueles que creram na lei de Moisés. Jesus está falando aqui para uma comunidade judaica. E o versículo 30 e 31 ele fecha assim: mas ele insistiu ainda: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Eu lamento muito quantas muitas pessoas traz para nós histórias de que conversou com pessoas que já morreram. Foram iludidos pelo Espiritismo, e tantas linhas dessa seita pagã. Meus irmãos, a palavra de Deus registra que ninguém que morreu voltou para pregar a palavra de novo para alguém. Ninguém. Porque a resposta está no finalzinho do versículo 31. Mais uma vez Jesus dizendo àqueles fariseus e falando para nós nessa noite: Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés, olha bem, se não houve a Moisés e aos profetas, olha o que está dizendo, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus está dizendo, tudo que os céus planejou para que o homem alcance a salvação está diante de nós, de forma visível, perceptível, que os céus prepararam para nós. Nada do sobrenatural tem poder para nos convencer que precisamos nos arrepender do nosso pecado. Porque nós temos hoje, aqui conosco, os profetas. Nós temos aqui conosco hoje a palavra de Deus. Nós temos aqui conosco hoje a palavra que é vida. E ela por si só é suficiente para nos convencer dos nossos pecados e mudar a nossa história nesta vida. E quem sabe mudar a história de muitos na eternidade. Que Deus nesta noite possa abrir os nossos olhos para que tipo de vida nós estamos levando, como nós estamos vivendo neste mundo. Chegou o dia, alguém vai soprar no seu ouvido: Arildo, chegou o dia. Acabou. E eu creio que toda aquela organização celestial está sempre preparada para que quando o Senhor soprar no ouvido do servo fiel, dos Lázaros do tempo presente, toda aquela comitiva celestial já se apresentará de pronto, para que nada possa fazer com que a gente trema no momento da morte, mas que faz com que no momento da morte haja júbilo, alegria, paz para todos sempre, porque os próprios anjos da parte de Abraão já estarão nos conduzindo em honra e glória para adentrar aos céus para todo sempre.
Se você crê na Bíblia, você procura ali o primeiro mártir do cristianismo. Como que a Bíblia fez questão de deixar realizado como foi a sua morte. Estou falando do diácono Estevão. Enquanto ele recebia pedradas de morte, o Filho do Homem se apresentava diante dele, lhe dando todas as garantias. Olha, você é bem-vindo aos céus. O que eu falei em João 14 se confirma na sua vida agora, Estevão. Aonde eu estou, vós também estará. Por isso, irmão, igreja do Deus vivo, vamos continuar ouvindo a voz de Deus, vamos continuar praticando a palavra de Deus, vamos continuar andando nos caminhos do Senhor, porque é nesse caminho que nós vamos encontrar Deus para todo sempre.